Nojo. Tá aí uma emoção extremamente influenciada pela cultura, porque nós podemos aprender a do que nos enojar. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, precisamos categorizar o nojo. E nós podemos dividi-los em 4 subtipos de nojo. O nojo nuclear, o nojo da violação corporal, da contaminação e o nojo interpessoal ou moral. Vamos a cada um deles. Nojo nuclear, o mais conhecido deles, aquele nojo em decorrência de algo extremamente fétido, podre ou potencialmente venenoso. Sabe aquele requeijão que tu abriu a porta da geladeira e tem aquele bolor verde, aquela pelúcia verde em cima dele, e o camarada vai lá, tira com a colherzinha, joga fora e come o resto do requeijão? Aí igual ver isso, o que tu vai fazer? Nossa senhora, nojo nuclear. O nojo da violação corporal é um nojo em decorrência de um ferimento, de uma ferida, uma deformidade ou às vezes até de uma acne. Pois é, eu particularmente não compactuo desse nojo, eu até fico caçando alguns vídeos aí pelas redes sociais para ver extração de acne, espremendo espinha. Tem até receio em falar isso, o que o meu editor vai botar de meme, vai botar de vídeo aqui nessa edição aqui, depois de eu ter falado isso. Então isso seria a violação corporal. O terceiro tipo de nojo é o nojo da contaminação. Coisas asquerosas podem produzir esse tipo de nojo. É comum ratos e baratas, são animais que tipicamente desencadeiam essa emoção de nojo as pessoas verem, tá certo? Mas pessoas que não estão muito limpas, pessoas mal higienizadas, quando o indivíduo está muito sujo, imundície de forma geral, acaba desencadeando também esse nojo que a gente chama de nojo de contaminação. E o quarto subtipo de nojo, que é o mais marcante e intrigante, é o nojo interpessoal ou então o nojo moral. Esse tipo de nojo é aquele em decorrência de uma ofensa moral. Sabe quando tu assiste um filme e tu vê o camarada humilhando outra pessoa e tu fala, nossa, que bicho nojento, cara, olha o que ele tá falando, cara, que nojo que eu tenho desse tipo de gente. Ou então, o contato com indivíduos indesejados, né? Contato físico com pessoas que a gente não deseja. Eu, particularmente, detestava quando estava na balada, estava em alguma festa e vinha algum bêbado me abraçando com um bafo de cachaça, falando no meu ouvido, vamos ser amigos, vamos tomar uma junto, vamos lá, parceiro. Toma cachaça, caralho! Muito bem, com imagem. Isso era um nojo que eu tinha, nossa, dá licença, meu camarada, dá um espaçozinho pra mim aqui, se desloca daqui, vá um pouquinho pro lado. Então isso seria nojo interpessoal ou então nojo moral. Eu quero ficar livre do bafômetro. Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Eu vou aprender agora. Eu vou tentar burlar. Nesse momento, meu astuto neuronerd deve estar se perguntando como esse canal se chama Neurociências Sem Dobras, afinal de contas, aonde está o nojo aqui no cérebro? Qual a localização cerebral do nojo? E a resposta é, o nojo ele tem como protagonista uma estrutura chamada a porção anterior do córtex da ínsula. E nesse momento espero que o meu editor Flisikoski coloque uma imagem aqui na tela de onde fica essa tal da ínsula, a porção anterior do córtex da ínsula. O nojo frequentemente é associado a palavras como enjoo, náusea e vômito. E o motivo disso é que o nosso cérebro orquestra essas respostas frente à emoção de nojo. E uma coisa que nós podemos refletir acerca do nojo é a sua vantagem evolutiva. Pois é, se todos os seres humanos sentem nojo, se inúmeras espécies de animais também demonstram essa emoção, é porque ela conferiu uma vantagem evolutiva importante, favoreceu a nossa sobrevivência e a nossa reprodução. E a pergunta é, quais os benefícios então do nojo, meu caro Tiago? E a resposta para isso parece iniciar antes mesmo de nós nascermos. E a título de curiosidade, diga-se de passagem, muita curiosidade, as náuseas, os enjoos e os vômitos na gestação estão associados a uma redução, pessoal, redução do risco de aborto espontâneo. E nesse momento você deve estar franzindo a sua sobrancelha e se perguntando, mas por quê? Por que isso acontece? Cientistas sugerem uma hipótese para isso. Essa hipótese gira em torno de que o enjoo, a náusea e o vômito durante esse período crítico que o neurodesenvolvimento do feto ele está mais suscetível
o enjoo protegeria o feto contra uma toxina, contra micro-organismos, contra substâncias nocivas que poderiam ser ingeridas pela mãe. Então, ela ficando enjoada, nauseada com alguns alimentos, reduziria o risco dessas substâncias nocivas chegarem até o feto e, consequentemente, afetar o seu neurodesenvolvimento e culminar, então, para um aborto espontâneo. Mas as curiosidades sobre o nojo, elas não terminam por aqui. Há muito tempo já se traz uma ideia, uma crença que ficou conhecida como uma espécie de lei do contágio. E um estudo de 1994 pôs à prova essa tal da lei do contágio, para tentar identificar, ver se hoje em dia ela ainda ocorreria, essa crença, se ela ainda estava enraizada ou não. A lei do contágio nada mais é do que uma crença de que um objeto utilizado por uma pessoa, por exemplo, pode carregar a essência daquela pessoa. Então, o estudo consistia em pedir para que voluntários imaginassem que estavam vestindo uma camiseta confortável e limpa. Eles precisavam atribuir uma nota que variava de -100 até +100. Quanto mais baixa a nota, mais desagradável utilizar aquela camiseta imaginária, hipotética. Quanto mais alta a nota, mais agradável seria. E então, os voluntários atribuíram uma nota. E ao atribuir essa nota, esse ficou como padrão de referência, o padrão base para os pesquisadores. Depois disso, eles falaram para os voluntários: agora imagine um cenário alternativo, aonde essa camiseta ela encostou em fezes. A camiseta tá cagada, meu irmão. Qual nota que tu vai atribuir? E os voluntários eles davam uma nota por volta de 60 pontos a menos do que a camiseta confortável e limpa. Então é muito mais agradável a camiseta limpa do que a camiseta cagada, nenhuma novidade. No segundo cenário, eles pediram para eles imaginarem que essa camiseta foi usada por um assassino em massa. Mandei quase 1000 bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45, pente alongado. E a média da pontuação dos voluntários foi de 66 pontos a menos comparado à camiseta confortável e limpa. Então foi uma nota um pouquinho pior a camiseta usada por um assassino em massa do que a camiseta suja de fezes. E esse resultado sugere que a nossa aversão para maldade é maior do que a nossa aversão para fezes. Visto que essa crença na lei do contágio ela parece estar enraizada nos dias de hoje, todos nós sabemos que nós temos um aumento do risco também de ser contaminados por alguma doença quando ficamos em locais com grandes aglomerações, como por exemplo shows, eventos esportivos ou então peregrinações religiosas. E olha que interessante, um estudo de 2019, recente, fresquinho agora, demonstrou que quando a gente tem uma afinidade, uma identidade social compartilhada com alguém, ou seja, uma pessoa que compactua com a mesma religião da nossa, uma pessoa que torce para o mesmo time de futebol, ou uma pessoa que tem o mesmo gosto musical da gente, nós temos uma redução da nossa percepção de risco de contágio frente a algum evento que nós estamos com aquela aglomeração de pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que torço para o time de futebol X, quando eu estou no estádio junto com os colegas que também vestem a camiseta daquele estádio lá, eu tenho uma percepção reduzida do risco de contágio. Então, eu vou lá, como a pipoca, pego no saquinho do camarada ali, a pipoca pegar no saquinho do camarada ficou foda, né? Agora o meu editor vai sacanear comigo, né? Mas vamos lá. Ai, que delícia! Peraí! Pega essa peça aí, viu? Pega essa peça aí, que eu errei a palavra! Eu errei a palavra dessa porra! Tu não me sacaneia aí, Inflizi. Então, pegou a pipoca do amigo ali, tu botou na boca, cumprimentou o outro camarada, passou a mão na testa suada, abraçou o outro cara. Então, o cara tem a redução da percepção de risco de contágio absurda, né? E isso vem mostrando pra gente que o nojo, ele não só sinaliza essa proteção biológica e física, mas ele também tem uma outra função: delimitar, restringir,
limites sociais entre o que é permitido e o que é proibido. Outro dado interessante é que nós somos mais severos com uma condenação moral quando ela nos produz nojo. E isso foi testado em 2005 utilizando hipnose. Os voluntários foram hipnotizados para terem uma sensação de náusea, de enjoo toda vida que ouvissem a palavra pegar ou pegou. E então eles foram apresentados a textos com atitudes moralmente condenáveis e eles precisavam julgar a gravidade daquela atitude. E o que os pesquisadores observaram é que quando uma frase do tipo "um político pegou dinheiro de corrupção" fosse apresentada, os indivíduos hipnotizados, eles que sentiam náusea, eles davam maiores pontuações para a gravidade dessa atitude comparado àqueles que olhavam o texto escrito "o político aceitou dinheiro de corrupção", indicando que produzir a sensação de nojo afetou o julgamento moral, deixando o indivíduo mais suscetível a enxergar aquela atitude como maléfica, como prejudicial, como de má índole. E um outro ponto muito interessante desse último experimento e algo bem divertido é que os pesquisadores eles ofereceram para os voluntários cookies no final da pesquisa. Metade dos voluntários eles solicitaram da seguinte forma: você quer comer um cookie? A outra metade você quer pegar um cookie. E adivinhe só, aqueles voluntários que não ouviram a palavra pegar, eles consumiram mais do que o dobro da quantidade de cookies do grupo que sentiu a náusea ao ouvir a palavra pegar. Além do enjoo, da náusea e do vômito, o nojo tem uma outra característica muito marcante, que são as caretas. Isso acaba ficando delatado, né, na nossa expressão facial quando a gente achamos algo nojento. E lá na década de 80, um experimento trouxe uma evidência muito intrigante. Alguns participantes precisavam sentir o cheiro de coisas agradáveis, neutras ou desagradáveis. E enquanto isso, os pesquisadores filmavam suas expressões faciais. Em um segundo momento, eles falaram para elas assim: agora nós vamos filmá-las. Agora nós vamos gravar você sentindo esses odores. Na primeira vez, as mulheres não sabiam disso. E então entregaram essas filmagens para 65 pessoas, 65 participantes, para eles descobrirem, através da expressão facial daquelas voluntárias lá, qual era o momento que elas estavam sentindo um cheiro agradável e qual que era um cheiro desagradável. E a taxa de acerto foi de 37% quando eles viram o vídeo do qual as mulheres não sabiam que estavam sendo gravadas, e 76% quando elas sabiam que estavam sendo gravadas. Esse estudo ele acaba evidenciando que o nosso comportamento, quando sabemos que estamos sendo observados, ele pode modificar, e as nossas expressões faciais elas podem até ser mais claras, mais transparentes. E olha que interessante, esse assunto pode servir para a gente refletir a respeito das caretas que nós fazemos para as crianças, porque pode ser uma excelente forma da gente transmitir o preconceito. Um simples franzir de nariz e de testa pode ser o suficiente para ensiná-la a desprezar o outro. E o pior, sem nem sequer nos darmos conta disso. Você achou interessante esse tema relacionando nojo com preconceito? Então você deveria de conferir o nosso vídeo sobre a neurociência do preconceito, as raízes do preconceito, feito na semana passada. Confira no card aqui assim. E aí, curtiu essa neurocuriosidade? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.